Hoje vamos iniciar um novo quadro aqui no canal, chamado Ciência e Ficção, no qual vamos analisar algumas obras e tentar entender se o que acontece poderia ser explicado cientificamente, ou quais seriam as causas de coisas que acontecem na ficção se fossem trazidas realmente para a vida real. E creio que para inaugurar esse quadro, não teria tópico melhor do que Dragon Ball. Primeiro, precisamos deixar algumas coisas claras. Meu objetivo vai ser tentar analisar se em algumas obras certas façanhas seriam possíveis pela ciência. Mas se tratando de Dragon Ball, nós sabemos que o imaginativo do criador, Akira Toriyama, era um tanto quanto fértil. Então vamos tentar entender os impactos científicos que algumas ações teriam na vida real. E já vou começar com uma quebra de expectativa. Não é possível usar o Kamehameha. Mas nós podemos tentar entender algumas coisas sobre ele. Como por exemplo, se ele fosse possível na vida real, será que ele poderia destruir o próprio Goku? Afinal, estamos falando de um ataque que destrói montanhas, mas nunca arranca os braços de quem dispara. Então vamos lá. Se o ataque realmente lançasse uma enorme quantidade de energia para frente, haveria um problema chamado conservação da quantidade de movimento. Toda força possui uma reação igual e oposta. É exatamente o que acontece com os foguetes, armas de fogo, motores a jato. Então, se o Kamehameha tivesse energia suficiente para destruir uma montanha, o recuo provavelmente jogaria Goku quilômetros para trás. Além disso, imagine uma esfera de plasma, milhões de graus sendo formada entre as mãos. O calor seria suficiente para vaporizar qualquer pessoa antes mesmo do disparo. Para vocês terem uma noção, o Sol possui plasma e apenas a sua superfície, que é uma parte mais fria, digamos assim, possui uma temperatura de mais de 5.000 graus Celsius. Beleza, mas e voar usando apenas o Ki? Como é que alguém muda de direção no ar sem ter asas, hélices ou motores? Bom, vamos analisar. Para voar é necessário produzir força. Os aviões fazem isso pelas asas. Os foguetes expulsam gases. Os helicópteros empurram o ar. Em Dragon Ball, ninguém faz nenhuma dessas coisas. Se o Ki de fato existisse como uma forma de energia, ele precisaria empurrar alguma coisa, ou produzir uma espécie de campo gravitacional. Caso contrário, o personagem simplesmente cairia. Em resumo, mesmo que o Ki fosse real, energia sozinha não iria substituir um ponto de apoio físico. E segundo a terceira lei de Newton, para toda força exercida, existe uma força de mesma intensidade e sentido oposto. Então, mesmo que o Ki fornecesse uma energia praticamente infinita, isso não eliminaria a necessidade de uma reação. Afinal, energia não anula as leis do movimento. Mas e se o Ki empurrar o ar? Bom, isso também tem limites. O ar é pouco denso. Para gerar a força mostrada em Dragon Ball, o Ki teria que deslocar uma quantidade gigantesca de ar em uma fração de segundo. O resultado seria semelhante à explosão de uma bomba, ondas de choque devastadoras, eventos supersônicos em todas as direções, destruição do ambiente ao redor do usuário. Os efeitos mostrados na série não chegam nem perto do que aconteceria em nível de escala se esse tipo de movimento fosse possível. E para ser sincero com vocês, falar apenas dessa questão do voo poderia gerar um vídeo inteiro, então talvez a gente possa fazer isso mais para frente. Por enquanto, vamos dar sequência e analisar um próximo evento. A sala de gravidade realmente funcionaria? E se você treinasse em 100 vezes a gravidade? Na Terra, 1G é igual ao nosso peso normal. Em 10G, respirar seria extremamente difícil. O sangue teria dificuldade para chegar ao cérebro. Pilotos de caça chegam perto de 9G, mas apenas por alguns segundos, e isso usando equipamentos especiais. Em 100G, um ser humano morreria quase instantaneamente. Mesmo os ossos e músculos não suportariam. Só para ilustrar para você, os ossos do corpo humano são muito resistentes, mas foram projetados para suportar apenas algumas vezes o peso do corpo, não 100 vezes. Os joelhos, tornozelos, quadris sofreriam uma compressão gigantesca. Mesmo sem se mover, as articulações poderiam sofrer fraturas ou colapsar. Tentar dar um passo seria praticamente impossível. Os músculos não conseguiriam levantar o próprio corpo. Se você consegue fazer um agachamento com 100 kg,
em uma sala de 100G seria como tentar levantar milhares de quilos apenas para ficar em pé. Os músculos simplesmente não produzem tanta força. Na prática, você cairia imediatamente no chão. Sem contar que o músculo mais importante do nosso corpo, o coração, não pode passar despercebido. Primeiro que o coração bombeia sangue contra a gravidade. Em pé, ele já precisa fazer esforço para enviar sangue até o cérebro. Com 100 vezes mais gravidade, o sangue seria puxado violentamente para as pernas. O coração não teria força suficiente para vencer essa diferença. Em poucos segundos, o cérebro deixaria de receber oxigênio. A perda de consciência seria quase imediata. E que tal se transformar em Super Saiyajin, mudar a cor do cabelo sem ter que usar uma tinta? Nesse ponto a gente precisa reconhecer que mesmo no universo de Dragon Ball, uma transformação em Super Saiyajin era um problema por consumir energia continuamente. Vamos entender um pouco do processo partindo de uma vista mais fisiológica. O ATP pode ser chamado de moeda de energia. Toda contração muscular, batimento cardíaco e impulso nervoso depende de uma molécula chamada ATP, que é a adenosina trifosfato. O ATP funciona como uma bateria microscópica. Quando uma célula precisa realizar um trabalho, ela quebra uma das ligações do ATP, liberando energia imediatamente. O detalhe é que nosso corpo possui uma reserva muito pequena. Ela dura apenas alguns segundos de esforço intenso. Depois disso, o organismo precisa fabricar mais ATP usando glicose, gordura e oxigênio. Agora imagine uma transformação em Super Saiyajin na vida real. Isso aumentaria a força dezenas de vezes. Mas os músculos não precisariam apenas de mais ATP. Eles precisariam de milhares ou milhões de vezes mais ATP. E o que rolaria no nosso corpo seria basicamente mitocôndrias trabalhando no limite. O consumo de glicose explodiria. O consumo de oxigênio seria absurdo. E a produção de calor aumentaria drasticamente. Em poucos instantes o corpo começaria a falhar. E isso sem mencionar o calor. Afinal, quase toda a energia produzida pelo corpo acaba sendo convertida em calor. Quando você corre, sua temperatura sobe. Agora imagine um corpo produzindo centenas ou milhares de vezes mais energia. Ele literalmente começaria a cozinhar por dentro. As proteínas perderiam sua estrutura. As enzimas deixariam de funcionar. O cérebro seria um dos primeiros órgãos afetados. Mesmo que houvesse ATP suficiente, o superaquecimento mataria o usuário rapidamente. Curiosamente, Akira Toriyama deixou pistas disso. Na saga Cell, Goku percebe que permanecer transformado em Super Saiyajin exige um esforço constante. Ele explica que o objetivo não era apenas ficar mais forte, era reduzir o desgaste da transformação. Por isso ele e Gohan passam dias vivendo como Super Saiyajins. Eles não estavam treinando força, estavam treinando eficiência. Isso aqui foi só um gancho inicial. Se formos explorar todo o universo de Dragon Ball, poderemos falar sobre a velocidade do Goku, teletransporte, o Kaioken, as esferas do dragão, Genkidama, enfim, são tantos temas que provavelmente o vídeo viraria um filme. Então, se você quiser uma continuação, deixe aí nos comentários. A verdade é que Dragon Ball exagera praticamente todas as leis da física, mas é justamente esse exagero que torna o anime tão divertido. E o mais interessante é que muitos dos conceitos usados na série existem de verdade. Energia, gravidade, tempo, velocidade, plasma e até fenômenos quânticos. A diferença é que na vida real, todos eles possuem limites. Agora me conte aí, de que outra obra você gostaria de ver análise no quadro Ciência e Ficção? E lembre-se sempre de perguntar, afinal, é assim que as grandes descobertas acontecem. Até a próxima!